Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Como já estudamos na aula anterior, a gente trabalhou sobre as moléculas e suas propriedades. Então a gente trabalhou conceitos como capilaridade, como afinidade entre as moléculas e ligação entre os líquidos, afinidade dessas moléculas e essas ligações que podem existir entre elas. E aí a gente vem hoje fazer um experimento super bacana chamado cromatografia em papel. E aí a gente vai começar fazendo esse experimento tentando separar pigmentos sintéticos. Então, o que a gente vai encontrar em canetinhas hidrográficas. Esse experimento de cromatografia, ele é bem simples, ele é feito com materiais que são bem fáceis de conseguir. Então, por exemplo, a gente está utilizando como papel coador mesmo de filtro para café, que eu fiz recortes em torno de 10 centímetros de altura, né? E uns 2 centímetros de largura, tá? Então 10 por 2 centímetros e fizemos essas 3 tiras aqui de papel. E o experimento a gente vai usar solventes diferentes. Então a gente vai usar a água, a acetona e o álcool. Cada um já estão dispostos aqui nessa sequência, já foram colocados em cada recipiente, ambientados da forma mais correta, mas para agilizar o vídeo a gente já deixou tudo isso pronto, ok? Então vamos lá. Esse experimento de cromatografia é uma técnica que é muito utilizada em laboratório para tentar fazer separação de misturas, no caso seria de pigmentos, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar essas 3 cores, né, como sugestão, e vamos ver a separação dos pigmentos que compõem cada uma dessas cores. Ou será que o verde tem apenas o pigmento verde? Será que o laranja só tem o pigmento laranja? Só a cor laranja? Será que o preto só tem a cor preta? E é isso que a gente vai tentar ver, ok? Então, em cada tira de papel, se puder mostrar aqui, João, a gente vai fazer 3 bolinhas, dando um espaço em torno de 1 a 2 centímetros da base. Então, eu vou fazer primeiro aqui uma bolinha preta, hidrográfica. Deixo um espacinho, né, para fazer a segunda cor, que eu vou usar o laranja. Um espaço de meio centímetro, não é muita coisa, mas é só para não correr o risco de misturar os pigmentos, tá? E o verde. Então, o mesmo eu vou repetir nos 3. Então vamos mergulhar aqui a tira que vai ficar no solvente, que vai ser a água, e tentar colocar de uma forma que as bolinhas que foram feitas com a canetinha não encostem diretamente no solvente, ok? Então a gente meio que calcula a altura aqui. Na hora que a fita encostar no líquido, deu. Pronto. A mesma coisa vamos fazer com o papelzinho que corresponde à acetona. Viu? E a mesma coisa vamos fazer com o papel que corresponde ao álcool. Prontinho. E aí a gente agora vai aguardar alguns minutos para ver o que vai acontecer. Será que a velocidade dos líquidos que vai correr pelo papel? Primeiro, antes de qualquer coisa, por que o líquido ele sobe pelo papel? Então a gente vai aguardar alguns minutos para que esse líquido consiga subir, arrastar esse pigmento, e a gente vai ver o que está acontecendo. Por que esses pigmentos estão separando? Então quer dizer, as cores não são únicas? Passado então de 5 a 10 minutos que a gente colocou os experimentos, a tira de papel para poder correr, fazendo a técnica de cromatografia, a gente vai fazer a retirada agora. Então essa aqui é a tira em que ficou mergulhada a água. Essa foi a tira que ficou mergulhada a acetona. E essa foi a tira que ficou mergulhado o álcool. Então o que a gente está vendo aqui? Primeiro, né, lembrando que a gente colocou a seguinte sequência. Primeiro a gente fez em cada uma das tiras
a bolinha preta. Depois, em cada uma das tiras, a gente pintou a bolinha laranja. E depois, em cada uma das tiras, a gente pintou a bolinha verde. Foram as mesmas canetinhas utilizadas. E olha os resultados. Para cada uma das bolinhas que a gente fez, a gente teve uma separação de cores, né? Então, acho que essa daqui do álcool tá bem clara de ver, né? Por exemplo, a bolinha preta, a gente consegue enxergar pigmentos laranja, vermelho, um pouco rosado, né? Azul e roxo. Então, a cor preta, ela se divide em várias, ela na verdade é uma mistura de cores, né? Já a cor laranja, a gente consegue perceber o amarelo e o vermelho. E na cor verde, aqui tá super bonita, a gente consegue visualizar bem o amarelo e o azul. Ou seja, se a gente pegar a tinta, por exemplo, a amarela e a azul e misturar, será que dá a cor verde? Se a gente conseguir misturar essas tintas, misturando o amarelo e o azul, vai aparecer que cor? Vai corresponder essa mesma do experimento? Então essas cores, na verdade, são uma mistura de cores. E ao longo do experimento, eu pedi para vocês observarem qual o líquido que corria mais rápido. Qual que foi que vocês observaram? Qual o líquido teve uma velocidade maior, começou a carregar os pigmentos primeiro? E qual o líquido que carregou os pigmentos com mais lentidão, com mais dificuldade? Por que isso acontece? Lembra da aula de capilaridade, de afinidade entre as moléculas? Tem a ver com tudo isso. A afinidade dos pigmentos com o papel e a afinidade dos pigmentos com o solvente é o que vai determinar quem vai arrastar mais rápido ou não ao longo da tira. Então agora vocês vão se agrupar nos grupos que já foram formados, de até 4 alunos, e se organizar para responder as perguntas propostas que eu coloquei no quadro. Então, além das perguntas que eu coloquei no quadro, vocês vão ter que tentar responder o que aconteceu com as cores das tintas das canetas ao longo do tempo do experimento. Qual solvente que migrou mais rápido e qual solvente que migrou mais devagar. E à medida que vocês forem discutindo isso entre o grupo, tentar responder aqui na tabela sobre a velocidade dos líquidos e marcar para mim qual solvente que correu mais rápido, aqui qual solvente correu mais devagar, ou se não houve diferença. Enquanto as tiras secam, vocês vão responder essas perguntas e depois vocês vão colar cada tira no espaço respectivo aqui para a gente poder fazer a comparação com o experimento dos outros grupos. Será que todo mundo teve os mesmos resultados? Embaixo na tabela 2, a gente vai falar sobre as cores que vocês conseguiram visualizar após a cromatografia. Além do preenchimento das tabelas, responder as perguntas. Por que algumas cores estavam escondidas e só apareceram depois do experimento? E quais são as características químicas das moléculas que permitem separá-las numa cromatografia? Lembrem-se que vocês fizeram uma pesquisa preliminar antes dessa aula e a gente pediu para poder fazer a pesquisa sobre essa técnica. Então, baseado nessas informações que vocês já trouxeram, que pesquisaram nas aulas anteriores, tentar respondê-las, tá bom? Vamos lá. Bom, então assim como a gente viu que tem pigmentos sintéticos, né, que fazem parte, por exemplo, das canetinhas hidrográficas, agora a gente vai ver pigmentos que possam ser encontrados na natureza. Então os vegetais, eles têm uma cor. Significa que eles têm, então, pigmentos? Os pigmentos, poxa, qual a diferença do pigmento verde, da cor verde da canetinha, e da cor verde que está presente, por exemplo, nessa folha de couve? Então, isso que a gente vai tentar visualizar agora. Vamos tentar fazer, então. Aqui a gente tem um material para poder macerar, triturar as folhas, para a gente conseguir extrair o pigmento delas. Então começa a observar que aqui no almoxarife já começa a aparecer um caldinho verde, porque a gente está extraindo o pigmento a partir da folha de couve.
Para facilitar e acelerar essa extração do pigmento, a gente vai utilizar o álcool para conseguir dissolver essa substância e facilitar mais ainda a extração. Então vamos acrescentar o álcool. É bom a gente, recomendável, aguardar um pouquinho a ação do álcool para ajudar a fazer essa extração. Coisa de uns 15 minutos para depois a gente continuar o experimento, ok? Então, passado o tempo de extração, em torno de 15 minutos que a gente deixou o álcool, depois da trituração das folhas, conseguir extrair a cor, vamos lá tentar observar qual a cor do caldo que ficou. Tenta evitar deixar cair a parte sólida, né? Tentar só o líquido cair aqui no copo. A gente vai deixar escoar bem devagar, para deixar o mínimo possível de parte sólida. Qual foi a cor desse experimento? Dessa extração? Que cor vocês estão observando? É a mesma da canetinha? Será que a gente vai ter os mesmos resultados de cromatografia utilizando o pigmento sintético e o pigmento natural vegetal que veio da couve? Então a gente vai tentar fazer a cromatografia agora utilizando esse material, tá? Mas antes a gente pensar, enquanto o experimento está acontecendo, a gente pensar na seguinte coisa. Olhando a velocidade ali do líquido, está sendo tão rápido como foi nas canetinhas? Como está sendo a velocidade de ocorrência do experimento? O álcool, ele está subindo na mesma velocidade que vocês comentaram no outro experimento? Então, após 15 a 20 minutos do tempo de experimento, aqui a gente já pode observar como que ficou a separação dos pigmentos que a gente extraiu da folha da couve utilizando o álcool. Então, olha só, não sei se a luz talvez vai ajudar, mas a gente consegue perceber uma faixa amarela, depois um verde mais claro e mais embaixo um verde mais escuro. Então, aquela solução inicial tá com a mesma coloração? Onde essas cores estavam escondidas aqui? E por que que a planta tem 3 tipos de pigmentos, no mínimo diferentes, que a gente conseguiu observar na separação pela técnica de cromatografia? Agora vocês vão esperar secar a tira e colocar no espaço correspondente da tabela 1 e preencher as cores que vocês conseguiram enxergar do extrato das folhas na tabela 2. Discuta com os colegas os resultados e compare com a cromatografia feita a partir do pigmento da canetinha hidrográfica. É o mesmo? A cromatografia da folha ficou igual à cromatografia da caneta? A cor não é a mesma? Se teve diferença, por que teve diferença? Intensidade da cor, tipo de cor, por quê? Discuta com os colegas e tente achar a melhor hipótese para tentar responder isso. Então, para a próxima aula, gostaria de propor para vocês os seguintes desafios que vocês vão tentar responder, usando os resultados que vocês observaram nos experimentos, a pesquisa preliminar que pedi para ser feita antes e as aulas expositivas sobre o assunto que vocês já tiveram. E responder o seguinte desafio. A polícia investiga o homicídio de uma pessoa que receberá cartas escritas com tinta envenenada. Os policiais realizaram uma cromatografia em papel para analisar a tinta das canetas de vários suspeitos. Com base nesse procedimento, será que é possível descobrir quem é o assassino? Exames antidoping são regularmente utilizados em atletas antes das competições para ver se teve o uso de substâncias proibidas. Para isso, coleta-se amostras de urina dos atletas antes da prova. Explique como que a técnica de cromatografia pode ser utilizada para detectar a presença dessas substâncias. Terceiro desafio. Baseado nos estudos e em conhecimentos da física sobre ondas e luz, argumente por que é vantajoso para as plantas apresentarem mais de um tipo de pigmento. Será que isso faz diferença no processo de fotossíntese? Quarto desafio.
discuta com o grupo e pesquise sobre os tipos de plantas que são adaptadas à luz, a grande quantidade de luz, e plantas adaptadas à sombra, que tem uma menor disponibilidade de luz. Será que tem diferença? Último desafio e quinto. A coloração das plantas pode ser utilizada em diversas estratégias ecológicas nas plantas. Então pesquise a respeito e dê exemplos. Como as plantas utilizam as cores para ter vantagens na ecologia. Bom, então a gente está chegando ao final e eu gostaria que vocês pudessem estar respondendo os desafios, completando as questões a serem respondidas em grupo, baseado em tudo isso que vocês observaram, experimentaram, verificaram, anotaram. E eu vou estar passando nos grupos, dando uma auxiliada, quem precisar, pode perguntar, fique à vontade, mas tenta aproveitar o máximo possível que os outros colegas também conseguiram perceber ou que pesquisaram antes pela internet, por livros, enfim. E a gente poder elaborar as melhores respostas para todas as questões que foram aqui colocadas. No mais, muito obrigada pelo aproveitamento, pela atenção. Um abraço.